Pessoal, então vamos aqui à segunda parte do nosso capítulo 2, que são conceitos básicos de switch nas LANs Ethernet, certo? A gente já deu um exemplo de como o switch se comporta para poder aprender e popular a sua tabela MAC de endereçamentos. Só que agora eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Nesse exemplo um pouco mais complexo, você tem dois switches diferentes. E o que eu estou buscando com esse exemplo é mostrar para vocês, principalmente, que foi uma coisa que a gente viu no início do vídeo anterior, como as tabelas MACs elas funcionam de forma completamente independentes entre switches diferentes. Então reparem que o switch 1 ele aprende e popula a sua tabela MAC de uma forma completamente independente do switch 2, tá? Supondo que a Abel já falou com Bárbara e Bárbara já falou com a Abel, ele já tem lá as associações do endereço MAC de origem de Abel com a porta Fast Ethernet 0/1 e já tem lá o endereço MAC de origem de Bárbara associado com a porta Fast Ethernet 0/2. Lembrando novamente que o switch faz as associações na tabela MAC baseado no endereço MAC de origem das mensagens que chegam para esse switch, certo? Então ele associa aquele endereço MAC de origem com aquela determinada porta por onde a mensagem está chegando. E aí o que acontece nesse exemplo agora? Enquanto a Abel estiver falando com Bárbara e Bárbara estiver falando com a Abel, o switch 2 não toma conhecimento do que está acontecendo nessa comunicação. Porém, quando, por exemplo, a Abel decide falar com Caio, o que vai acontecer? Quando a Abel decide falar com Caio, como o switch 1 não tem esse endereço de Caio associado a nenhuma das suas interfaces na tabela MAC, como é que ele se comporta quando ele recebe o endereço unicast desconhecido? Ele envia uma cópia para todas as interfaces, exceto a interface por onde essa mensagem chegou. Então, se a mensagem de Abel para Caio chegou pela interface Fast Ethernet 0/1, ele vai enviar uma cópia para a interface Fast Ethernet 0/2 de Bárbara e vai enviar também uma cópia pela sua interface Gigabit Ethernet 0/1 para chegar uma cópia dessa mensagem até o switch 2. Então, repare só. Quando isso acontece, o endereço MAC de origem de Abel, ele vai chegar para o switch 2 através da porta Gigabit Ethernet 0/2. Então é nessa porta que ele vai ficar associado ao switch 2, tá certo? E aí, o que acontece? Existe lá a primeira associação do endereço MAC de origem de Abel com a porta Gigabit Ethernet 0/2. Reparem que essa porta não tem nada a ver com a outra porta do switch 1, tá? O switch 1 ele pode até ter outra porta chamada também Gigabit Ethernet 0/2, mas essa porta não tem nada a ver com a porta Gigabit Ethernet 0/2 do switch 2. E aí, de novo, o switch 2, quando recebe essa mensagem, como ele não sabe onde Caio está, ele vai enviar uma cópia para todas as suas interfaces, exceto a interface por onde essa mensagem chegou. Então vai chegar uma cópia lá para a interface Fast Ethernet 0/3 e para a interface Fast Ethernet 0/4, que é onde está Daniel, e não vai voltar nenhuma cópia pela interface Gigabit 0/2, tá? Então Caio vai receber lá a cópia dele. Reparem que houve um aumento desnecessário da quantidade de mensagens que foram enviadas, mas paciência, como o switch ainda não sabe onde essas portas estão, então o que vai acontecer é normal esse desperdício de mensagens a princípio. À medida que a tabela MAC for sendo populada, esse desperdício vai sendo menor, tá certo? E reparem também que quando a Abel falou com Caio, a entrada da tabela MAC do switch 1, que tem a associação do endereço MAC de origem de Abel, com a porta Fast Ethernet 0/1, ela é renovada. Lembrem-se que essa entrada ela tem um tempo de 300 segundos para acontecer, e no momento que a Abel fala com qualquer outra pessoa, esse timer de 300 segundos, esse cronômetro regressivo de 300 segundos, ele é novamente zerado para que essa entrada não seja limpada da tabela MAC, certo? E aí, o que acontece a partir de agora? Supondo agora que Caio vai falar, por exemplo, com o Daniel. Aí o que vai acontecer? De novo, Caio vai falar com o Daniel e no momento, agora eu vou resumir algumas partes só para a gente poder ter um entendimento melhor de como tudo isso aqui vai funcionar. Quando Caio vai falar com o Daniel, o endereço MAC de origem de Caio, ele vai ficar associado à interface Fast Ethernet 0/3.
do switch 2. Então, quando isso acontece, a partir de agora, o switch 2 já sabe onde Caio está, já sabe com que porta ele está associado, certo? Depois, por exemplo, o Daniel vai falar com o Abel. E aí, novamente, quando o Daniel for falar com o Abel, o endereço MAC de origem de Daniel vai ser associado à porta Fast Ethernet 0/4 do switch 2. E essa mensagem que vai sair do switch 2, ela vai chegar ao switch 1 através da porta Gigabit Ethernet 0/1, certo? E aí, o que vai acontecer? O switch 1 ele vai associar o endereço de MAC de origem de Daniel através da sua porta Gigabit Ethernet 0/1. Reparem que o endereço MAC de origem de Daniel, ele tem uma associação na tabela MAC do switch 1, que é com a porta Gigabit 0/1, e ele tem outra associação com o switch 2, na porta Fast Ethernet 0/4. São associações completamente distintas, porque cada switch enxerga os outros equipamentos do seu próprio ponto de vista, tá certo? E aí, por último, vamos supor agora, por exemplo, que Caio tente falar com Bárbara. Então ele vai renovar na tabela MAC do switch 2 essa entrada do endereço MAC de origem de Caio com a porta Fast Ethernet 0/3. Essa mensagem vai sair do switch 2 através da porta Gigabit 0/2 e vai chegar ao switch 1 através da porta Gigabit 0/1. E aí o que vai acontecer? O switch 1 vai passar a conhecer o endereço MAC de Caio através da sua porta Gigabit Ethernet 0/1. Reparem que vários endereços MACs podem estar associados a uma única interface em um determinado switch. O switch 1, por exemplo, ele conhece todos os equipamentos que estão conectados ao switch 2 através da sua porta Gigabit Ethernet 0/1. E da mesma forma, o switch 2 ele vai conhecer todos os equipamentos que estão conectados ao switch 1 através da sua porta Gigabit Ethernet 0/2. Por exemplo, quando Bárbara for falar com Daniel, a Bárbara vai falar através da porta Fast Ethernet 0/2, o switch 1 vai renovar esse timer de 300 segundos lá nesse switch 1, essa cópia de mensagem vai sair pela interface Gigabit Ethernet 0/1 do switch 1 e vai chegar ao switch 2 através da Gigabit 0/2, e ele vai ter lá essa associação, certo? Então reparem como as tabelas foram construídas de formas completamente independentes uma da outra. Reparem como eu posso ter vários endereços MACs associados a uma única interface. O que eu não posso, de forma alguma, é ter o mesmo endereço MAC associado a mais de uma interface, porque isso equivaleria a dizer que um mesmo equipamento está em várias interfaces diferentes. Lembrem-se que o endereço MAC é um endereço único na rede. Não pode ter dois endereços MACs iguais na rede. Então, eu nunca posso ter o mesmo endereço MAC associado a várias interfaces. Porém, eu posso ter vários endereços MACs associados a uma única interface. É o que está acontecendo aqui no switch 1 na porta Gigabit Ethernet 0/1 e é o que está acontecendo aqui no switch 2 na porta Gigabit Ethernet 0/2, tá certo? Se eu, por acaso, tirar o Abel da porta Fast 0/1 do switch 1 e quiser conectar ele na porta Fast Ethernet 0/3, por exemplo, do switch 1, o que vai acontecer é que no momento que a Abel for tentar falar com alguém, o switch 1 ele vai limpar esse endereço MAC de origem de Abel, da porta Fast 0/1, e ele vai passar a fazer uma associação desse endereço MAC de origem com a porta Fast 0/3, tá? Então ele imediatamente troca esse endereço MAC que está associado a uma interface para outra interface, aonde a mensagem mais nova, digamos assim, chegou. Se você ficar trocando ele de uma porta para outra, o switch ele vai ficar o tempo inteiro limpando a entrada anterior e anexando uma nova entrada na nova interface onde ele foi conectado, tá? O mesmo endereço MAC, vou deixar isso bem frisado aqui, ele não pode estar associado a mais de uma interface diferente dentro da mesma tabela do switch, tá? Do switch 1. Então, por exemplo, o Abel está lá associado à porta Fast 0/1 do switch 1. Ele não pode estar associado a nenhuma outra interface do switch 1. Porém, no switch 2 ele pode ter outra associação, porque agora é outra tabela MAC, é outro switch, é uma outra história. Resumindo então aqui a lógica do switch, qual é a primeira regra? Os switches encaminham frames baseado no endereço MAC de destino, ou seja,
Quando uma mensagem chega, ele olha o MAC de origem, olha o MAC de destino. E aí, olhando para o MAC de destino, ele consulta a tabela MAC e vê se ele possui ou não entrada na tabela MAC dele para poder fazer o encaminhamento dessa mensagem. Esse endereço MAC de destino ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um unicast conhecido. Se ele for um unicast conhecido, ele tem lá uma entrada na tabela MAC associada a uma interface. Ele vai encaminhar para aquela interface e vai filtrar para todas as outras, ou seja, ele não vai enviar uma cópia para nenhuma outra interface, exceto a interface que tem aquele endereço MAC de destino associado a ela. Ele tem um endereço, pode ser um endereço unicast desconhecido. A gente já viu como é o comportamento. O que ele faz quando ele recebe o endereço MAC de destino que ele não sabe onde esse endereço MAC está? Ele envia uma cópia para todas as interfaces, exceto para a interface aonde essa mensagem chegou, certo? E o mesmo comportamento ele vai ter quando for um endereço multicast ou broadcast. A gente já falou sobre eles no vídeo anterior. O endereço broadcast é um endereço que todos os caracteres hexadecimais estão em F, e o endereço multicast é um subgrupo do broadcast, certo? São endereços especiais para um grupo de dispositivos. E o que ele faz no caso de receber uma mensagem broadcast? Ele tem o mesmo comportamento que ele teria com uma mensagem que tem um endereço unicast desconhecido, ou seja, ele envia uma cópia daquela mensagem para todas as suas interfaces, exceto pela interface onde essa mensagem chegou, tá? É o mesmo comportamento do unicast desconhecido para as mensagens multicast ou broadcast. Como regra número 2, a gente também já viu isso aqui, o switch aprende onde os dispositivos estão, ele popula sua tabela MAC através dos endereços MAC de origem, certo? Então ele vê lá se a Bel está tentando falar com Daniel e a Bel está chegando, a mensagem do MAC de origem de Abel está chegando por uma determinada porta, por exemplo, Fast Ethernet 0/1, ele vai associar o endereço MAC de origem de Abel com a porta Fast Ethernet 0/1. Lembrando que o mesmo endereço MAC só pode estar associado a uma única interface. Eu não posso ter o mesmo endereço MAC associado a várias interfaces diferentes dentro do mesmo switch, certo? Então, isso não pode acontecer. E a segunda coisa é que uma mesma interface ela pode ter vários endereços MAC diferentes associados a ela. A gente viu isso aqui no exemplo anterior, onde todos os dispositivos que estão conectados ao switch 2, eles são conhecidos através de uma única interface do switch 1 e vice-versa. Todos os dispositivos que estão conectados no switch 1, eles estão associados a uma única interface do switch 2. No exemplo anterior, todos os dispositivos que estavam conectados no switch 2 eram conhecidos através da interface gigabit 0/1 do switch 1 e todos os dispositivos que estavam conectados ao switch 1 eram conhecidos pelo switch 2 associados à interface gigabit Ethernet 0/2. E por último, uma coisa que a gente vai aprofundar agora é entender como é que os switches previnem os loopings de camada 2 através do uso de um protocolo chamado Spanning Tree Protocol, ou STP. Gente, o que acontece aqui nesse exemplo? Supondo que Laura, por exemplo, está tentando falar com Bruna, certo? E aí você tem aqui os switches 1, 2 e 3, certo? No sentido anti-horário. Então, o que acontece? Quando Laura tenta falar com Bruna, no switch 1, quando ele recebe uma cópia dessa mensagem de Laura, se ele não sabe onde Bruna está, porque o equipamento de Bruna está desligado, ele vai enviar um endereço unicast desconhecido, a gente acabou de ver isso aqui, ele vai enviar uma cópia dessas mensagens para todas as interfaces, exceto pela interface por onde essa mensagem chegou. Então o switch 2 vai receber uma cópia dessa mensagem e o switch 3 vai receber uma cópia dessa mensagem. Por sua vez, o switch 3, quando receber uma cópia dessa mensagem, ele vai agir da mesma forma. Ele vai mandar uma cópia dessa mensagem para todas as suas interfaces, exceto pela interface onde essa mensagem chegou. Então o Jucimar vai receber uma cópia dessa mensagem e essa porta que está ligando o switch 2 com o switch 3 vai receber uma cópia dessa mensagem. Por sua vez, o switch 2, quando recebe a mensagem do switch 1, ele vai enviar uma cópia dessa mensagem para todas as suas interfaces, exceto pela interface onde essa mensagem chegou. Então, reparem que assim como o switch 3 envia uma cópia para o switch 2, o switch 2 vai enviar uma cópia para o switch 3, o que vai fazer com que o switch 3 se comporte da mesma maneira com essa nova mensagem. Então, ele de novo vai enviar uma cópia
para todas as suas interfaces, exceto a interface por onde essa mensagem chegou. Então o switch 3 ele vai enviar uma nova cópia para o Jucimar e uma nova cópia para o switch 1. Quando o switch 1 receber essa nova cópia, ele vai se comportar da mesma forma de novo. Ele vai enviar uma cópia para a Laura e uma cópia para a interface que está ligando o switch 1 com o switch 2. Reparem que isso é um aumento exponencial e infinito das mensagens. As mensagens entraram no que a gente chama de looping. Elas entraram em um circuito fechado. E esse aumento exponencial de mensagens vai causar um colapso na rede. Porque cada vez vão ter mais mensagens, mais comunicação acontecendo, novos frames sendo gerados, até que a rede entre em colapso. E aí o que vai acontecer é um esgotamento dos recursos, da capacidade de processamento de dados dos equipamentos, e essa rede ela vai travar. Então, para evitar que isso aconteça, os switches usam por padrão, sem precisar de nenhuma configuração, a princípio, um protocolo chamado Spanning Tree, ou Spanning Tree Protocol, né, em inglês, STP. E o que esse protocolo faz? Ele age justamente para impedir que haja um looping de camada 2 ativo na rede, certo? Ele elimina esse looping, ele consegue detectar quando esse looping aconteceu e ele faz o travamento de uma das portas, umas ou mais portas, para poder não permitir que esse looping aconteça. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece no Cisco Packet Tracer. Então, gente, repara aqui o que foi que eu fiz. Eu selecionei 3 switches 2960, tá? O switch 1, o switch 2 e o switch 3, tá certo? E selecionei 3 computadores, tá? O Alex, a Bianca e a Laura, tá? Conectei o Alex na porta Fast 0/1 desse switch 1, conectei a Bianca na porta Fast 0/2 desse switch 2 e a Laura aqui na porta FastNet 0/3 do switch 3, tá? E fechei aqui um looping de roteamento, tá? E aí, o que acontece? Reparem que quando as interfaces estão conectadas, todas elas ficam com esse símbolozinho verde aqui, tá? Isso aqui indica que aquela interface está funcional aqui no Cisco Packet Tracer. Só que reparem no seguinte, quando eu fechei esse loop aqui entre os 3 switches, reparem que uma das interfaces, em uma das pontas aqui, ela ficou laranja, ela não está ativa. O que aconteceu? Por que ele não fechou essa interface como estão todas as outras interfaces? Ó, repara aqui que são as 2 pontas da interface. Essa ponta aqui, que é a interface Gigabit 0/2 do switch 2, e essa ponta aqui, que é a interface Gigabit 0/1 do switch 3. Nesse caso aqui, ó, do switch 1, a porta Gigabit 0/1 do switch 1, ela não foi ativada, igual foi a porta Gigabit 0/1 do switch 2. Por que isso acontece? Acontece porque o protocolo Spanning Tree Protocol funcionou. Ele entrou e detectou que haveria um looping na rede se essa porta fosse conectada. Então o que ele fez? Ele desabilitou a porta Gigabit 0/1 do switch 1. Então isso aqui equivale a dizer como se houvesse um corte aqui, ó, como se não pudesse haver essa conexão. Então, para todos os efeitos, é como se essa porta aqui chegasse até aqui, daqui para cá, e não houvesse essa conexão daqui para cá. Isso faz com que não possa ocorrer um looping de roteamento enquanto essa porta estiver bloqueada. Então, o STP ele vai agir para tentar bloquear um número mínimo de portas para que os loopings não fechem na camada 2. Como os switches são equipamentos que operam na camada 2, o STP opera nos switches, então ele opera para prevenir os loopings de roteamento na camada 2, justamente para evitar aquela situação que a gente acabou de ver de um colapso nos recursos da rede devido a várias mensagens estarem sendo geradas em looping, tá? Então ele vai agir, ele vai conversar entre os switches para poder entender que existe um looping e bloquear um número mínimo de portas. Nesse caso aqui, uma única porta foi suficiente para ser bloqueada para resolver o looping, mas podem haver casos em que mais de uma porta até ela é bloqueada para poder não causar o looping de roteamento, tá? Se você for aprender configurações mais avançadas do switch, você vai ver que tem formas até mais elaboradas de você configurar esse STP para acontecer. A gente não vai ver isso aqui nesse curso, mas saiba que, por padrão, essa tecnologia ela vem ativada nos switches e elas funcionam para prevenir esses loopings de camada 2 através do bloqueio de uma ou mais portas para não permitir que esse circuito fechado aconteça e um looping acabe causando o colapso de recursos na rede
devido a mensagens duplicadas. Tá certo? Isso aqui encerra a nossa parte 2 do nosso capítulo 2 e a gente se vê agora na última parte na nossa próxima aula.